Olá, meus queridos alunos! Bem-vindos a mais uma aula do Aprender e Estudar em Casa. Já sabem, sou a professora Sandra Pinto e estamos juntos com as aulas de matemática do 7º ano. Hoje iremos dar continuidade ao estudo da aula anterior. Estão a lembrar qual é o sumário da aula anterior? Organização e tratamento de dados agrupados. Então, hoje vamos continuar com essa aprendizagem. Fiquem atentos ali em casa, tá bom? Na aula anterior, nós vimos a recolha e organização de dados agrupados e agrupamos os dados em intervalos de classes. Aprenderam como é que se constrói as classes? Isso! Hoje vamos continuar, ok? Com o mesmo exemplo da aula anterior, mas também ainda vamos acrescentar como agrupar os dados graficamente, ou seja, através do histograma, ok? Ao longo da aula vão aprender o que significa esta palavra histograma. Então vamos lá. Antes de mais, vamos fazer a revisão da aula anterior. Onde é que terminou a aula? Estão a lembrar? Nós tínhamos na aula anterior como exemplo esses dados referentes ao peso de 20 alunos da turma A. Estão a lembrar deste exemplo da aula anterior? Isso, vamos retomar, tá bom? Então, neste exemplo, temos aqui 20 dados, 20 observações. E essas observações são referentes ao peso de 20 alunos da turma A. E o que é que fizemos na aula anterior? Fomos agrupar esses dados em classes e aprendemos como formar as classes. Quantas classes formamos na aula anterior? Isso mesmo, formamos 5 classes e cada classe, consideramos cada classe com amplitude de 6. Estão a lembrar? Isso, então vamos lá. E fomos organizar os dados nessa tabela. Essa tabela foi preenchida, não é verdade? A classe de 53 a 59, eu fiz referência, podemos escrever desta forma, 53 a 59, ou podemos escrever desta forma, em forma de intervalo. Então, neste intervalo, está todos os números compreendidos entre 59 entre 53 até 59 exclusivo. Significa o quê? O 59 não entra nesse conjunto, entendido? E preenchemos. A frequência absoluta deste intervalo era 4, a frequência absoluta da segunda classe ou intervalo 2, da terceira classe 6, quarta classe, a sua frequência é 5, a última classe, 77 a 83, a sua frequência absoluta é 3. Estão a ver que o total das observações é 20, não é verdade? E fizemos, na última aula, algumas análises a partir da tabela. Por exemplo, podemos concluir o quê? Que 20% dos alunos daquela turma tem peso compreendido entre 53 a 59. 10% dos alunos daquela turma tem peso compreendido entre 59 a 65. Podemos ainda fazer outras análises. Qual é a percentagem de alunos que tem peso abaixo de 71, por exemplo? Então, abaixo de 71, estou a partir desta classe, não é? Abaixo de 71. Então, somando a totalidade das percentagens, temos 30 mais 10, 40, mais 20, 60%. Então, eu posso tirar uma conclusão daqui e dizer que 60%, não é, do total dos alunos tem peso abaixo de 71 quilos. Ok? Então, são algumas informações
que podemos tirar a partir dessa tabela. Continuando a análise da tabela, podemos verificar, não é, através desta tabela, que a classe modal é a classe 65 a 71. Por que esta classe é a nossa classe modal? Estão a lembrar da palavra moda? Isso mesmo, esta classe é a classe modal porque tem maior frequência absoluta. Entre todas essas classes, a que tem maior frequência absoluta é esta classe. Estão a ver? A sua frequência absoluta é 6. Então, dizemos que esta é a nossa classe modal. Isso mesmo. Vamos continuar? Estão a entender? Então, vamos prosseguir. Estão a lembrar que quando nós estávamos a estudar dados simples, organizamos os dados tanto na tabela como num gráfico. Não é verdade? A mesma coisa vamos fazer para dados agrupados. Nós aprendemos como organizar numa tabela. Agora vamos seguir o mesmo exemplo e organizar os dados num gráfico. Só que o gráfico aqui nós damos o nome de histograma. Histograma, ok? Então, quando os dados são apresentados em classes, o tipo de gráfico utilizado é o histograma, ok? Histograma é o nome dado ao gráfico quando apresentados em classes. Como é que será o nosso histograma? As classes representam-se no eixo horizontal. Então, lá no eixo horizontal vai estar representado as classes. E também as frequências das classes representam-se no eixo vertical. Ou seja, no eixo horizontal temos as classes, no eixo vertical vamos ter as suas respectivas frequências absolutas. Ainda o histograma é constituído por barras retangulares, cujas bases são os intervalos de classes e o tamanho é proporcional à sua frequência correspondente. Então, vamos ver no nosso exemplo qual seria o nosso histograma, ok? Nunca esqueçam do título. O gráfico deve ter um título adequado, ok? O nosso exemplo estava a falar sobre peso de alunos de uma turma. Então, aqui está o título, peso dos alunos da turma A, ok? No eixo horizontal, estão a ver? No eixo horizontal, nós temos representadas as classes, ok? Temos a primeira classe, 53 a 59. A segunda classe, 59 a 65, a terceira classe, de 65 a 71, a quarta classe, 71 a 77 e a quinta classe, a nossa última classe, 77 a 83. Então, temos 1, 2, 3, 4, 5 classes, que são as 5 classes que formamos. No eixo vertical, está aqui a frequência absoluta, não é? Estão a lembrar? É só consultar a tabela. A classe 53 a 59, a sua frequência absoluta é 4, não é? Então, tem que estar proporcional à sua frequência absoluta. Na segunda classe, a sua frequência é 2. Na terceira classe, a sua frequência é 6. Na quarta classe, a sua frequência é 5. E na nossa última classe, a sua frequência é 3. E podem ver, a partir deste gráfico, a partir deste histograma, nós já tínhamos visto quem é a classe modal. É a classe de 65 até 71. Estão a ver que a sua barra é maior, não é? Porque tem maior frequência absoluta. Então, se eu não tivesse a tabela, a partir do gráfico, eu poderia identificar qual seria a minha classe modal, não é? Estão a ver que a classe modal aqui é esta classe, ou seja, de 65 até 71. Então, é assim que formamos o histograma. Então, atenção, as classes, as barras, ok? Devem estar desta forma, ok? Não é para separar, como em dados simples, entendido? E aqui no eixo horizontal, as classes,
e no eixo vertical as frequências absolutas. Entenderam como é que se constrói o histograma? Eu sei que entenderam. Vamos continuar então. Portanto, tínhamos a tabela da aula anterior só para fazer uma análise junto com o histograma. Prosseguindo. Então, vamos lá aplicar os conhecimentos adquiridos. Ok? Vamos fazer um exercício. Vamos lá? Exercício. A Mara fez um inquérito sobre quantas horas os colegas estudaram na véspera de um teste de matemática e construiu o histograma seguinte. Então, temos aqui o nosso histograma, não é? No eixo horizontal temos as classes, classe 2 a 4, 4 a 6, 6 a 8, 8 a 10, 10 a 12. Temos aqui as classes. E no eixo vertical temos as frequências, que neste caso o número de alunos. Ok? Então, vou-vos deixar um tempo para copiarem o gráfico. Ok? Vamos lá. Já copiaram o histograma? De acordo com este histograma, agora vamos responder algumas perguntas. Vamos lá? A linha A. Quantas classes formou a Mara? A linha B. Com que amplitude? A linha C. Em que intervalo ou classe se encontra a resposta mais frequente? A linha D, qual a percentagem de alunos que estudam no máximo 6 horas? Então, vamos lá responder essas perguntas de acordo com o nosso gráfico. Vamos trabalhar. Já responderam? Vamos lá confirmar juntos. O que é que responderam na linha A? Quantas classes formou a Mara? Isso. A Mara formou 5 classes. Correto. A linha B. Como é que responderam? Isso. A amplitude de cada classe é 2. Viram que a primeira classe vai de 2 a 4, a segunda 4 a 6, então foi sempre acrescentado 2 unidades. Então a amplitude é 2. C. Em que intervalo ou classe se encontra a resposta mais frequente? Para responder a esta pergunta, vamos ao nosso histograma.
Qual é a classe que tem a resposta mais frequente, ou seja, com maior frequência absoluta? Conseguem ver as barras? Estão a ver? Qual seria a classe? Isso, esta classe, não é? Porque tem maior frequência absoluta, não é? Estão a ver que em termos de comprimento é a maior, não é? Então, a classe de 2 a 4 é a classe que tem maior frequência absoluta. Então, como é que vamos responder na linha C? Isso, no intervalo entre 2 e 4 horas. Correto. A linha D. Qual a percentagem de alunos que estudam no máximo 6 horas? Então, a resposta deve ser dada em percentagem. Enquanto estavam ali a trabalhar em casa, eu também estava a trabalhar. Eu construí a minha tabela, ok? Para podermos juntos dar a resposta em percentagem, precisamos da frequência relativa. Então, eu construí a tabela. Estão a reparar? Aqui tenho as classes. Classe 2 a 4, 4 a 6, 6 a 8, 8 a 10, 10 a 12. A frequência absoluta desta classe é 9, de acordo com o nosso histograma, não é verdade? A frequência absoluta da segunda classe é 6. A frequência absoluta da terceira classe é 6. Da quarta classe, a sua frequência é 4. E a nossa última classe, a sua frequência absoluta é 1. E contabilizamos o total de 26 dados. Para preencher a coluna da frequência relativa em percentagem, nós já fizemos isso muitas vezes, então vamos lá juntos. Já sabem que a frequência relativa é o quociente entre a frequência absoluta, neste caso 9, a dividir pelo total 26. 9 a dividir por 26, não é? Fazem o cálculo, já tem ali, viram? 0,346, ok? Que é o resultado de 9 a dividir por 26, que em percentagem vai dar 34,6, ok? Aqui eu arredondei por excesso. 34,6 arredondado em excesso vai me dar 35%. Estão a ver? Está a acompanhar? Na segunda linha, a frequência relativa 6 a dividir pelo total 26. 6 a dividir por 26 igual 0,230, ok? Que vai dar em percentagem 23,0, ok? Então, tenho aqui percentagem arredondada 23%. Estão a acompanhar? Terceira linha. É a mesma coisa, 23%. Estão a ver? Na quarta linha, 4 a dividir por 26, ok? 4 a dividir por 26 igual 0,153, que em percentagem corresponde a 15,3. Eu arredondei por defeito, apareceu aqui 15%. Estão a ver? Por último, vamos lá calcular a percentagem 1 a dividir por 26, que é o total. 1 a dividir por 26 igual 0,038, ok? Que em percentagem vai dar 3,8. Arredondando por excesso, ok? Eu coloquei aqui, por excesso, 4%. Estão a ver? Lembrem-se, aqui tem que dar sempre 100%. Vamos ver se dá. 35 mais 23, mais 23, mais 15, mais 4, igual 100%. Estão a ver? Agora, vamos analisar a pergunta, ok? A linha D está a pedir a percentagem de alunos que estudam no máximo 6 horas. No máximo 6 horas, até 6, ok? Se é até 6, é até esta classe, não é verdade? A percentagem da primeira classe é 35. Da segunda classe, 23. Então, para saber no máximo até 6 horas, eu vou juntar essas duas percentagens, ok? 35 mais
23%, que vai me dar uma percentagem de 58%. Entendido? Então, a resposta é... A percentagem de alunos que estudam no máximo 6 horas é 58% arredondado. Ok? Entenderam? Espero que sim. Então, agora, sozinhos, vou deixar-vos um trabalho para fazerem ali em casa. Vamos lá. As alturas em centímetros dos alunos de uma turma do 7º ano são as seguintes. Tem aqui a tabela com as informações referentes à altura de alunos de uma turma do 7º ano. A linha A construa uma tabela de frequência agrupando os dados em classes. A linha B representa graficamente os dados, ou seja, vão construir o histograma. Podem pedir ajuda lá em casa para fazer um exercício. Nesta aula, nós vimos como agrupar os dados em classes. Ainda representamos graficamente os dados, não é? Agrupados em classes, já sabemos, chamamos o gráfico de histograma. Vimos quais são as características de um histograma, deve ter o título, os eixos horizontais estão as classes, no eixo vertical estão as frequências absolutas e fizemos análise, ou seja, extraímos informações através do gráfico e da tabela. E assim chegamos ao fim da nossa aula do Aprender e Estudar em Casa. Já sabem, como bons soldados, vamos todos lutar e vencer esse vírus. Até a próxima aula!